Nesse vídeo eu vou te mostrar por que até 90% das empresas falham na hora de implementar um sistema de CRM de vendas. E já parou para pensar o quanto de dinheiro e esforço você pode economizar se você assistir esse vídeo até o final? Eu tenho algumas dicas bônus no final que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se esse vídeo te ajudar, não deixe de se inscrever no canal e me dá um joinha aqui, não te custa nada. Então como vai funcionar essa dinâmica, né? Primeiramente, eu vou mostrar as fontes de onde eu consegui essas informações para você poder evitar elas também no seu processo de implementação do CRM. Vou fazer algumas anotações aqui também dos tópicos que a gente precisa correr deles, ou seja, consertar para não cair nesse erro. E primeiramente que eu tenho aqui é o site do Harvard Business Review. Aí, primeira coisa, né? Vou ver se esse site é confiável. Vem aqui no Wikipedia e a gente acha facilmente. Harvard é uma corporação independente sem fins lucrativos que é afiliada à Harvard Business School. Então assim, pô, dá para confiar, né? Então vamos lá. E aqui no site ele fala de alguns tópicos que fazem o CRM falhar, essa implementação desse projeto falhar. E aqui ele mostra um estudo, né, da revista IO que relatou que em cerca de 1/3 de todos os projetos de gestão de relacionamento de CRM falham. Ou seja, os números variam aqui, ele diz, de 18% a 69%. Analisando assim, eu acho que tem um gap muito grande aí para 18% até 69%. E aqui ele joga outro ponto. Mas no meu trabalho com clientes, quando pergunto aos executivos se o sistema está ajudando seus negócios a crescer, a taxa de falha fica mais de 90%, ou melhor, mais próxima de 90%. Então ele está falando o seguinte, cara, nos dados 18% a 69%, tem um gap aqui, mas ele também fala de 1/3 dos projetos, e quando você vai conversar mais a fundo, a gente está falando aí de até 90% dos projetos de implementação que falham. E aí agora, já analisando os tópicos, ele fala o seguinte, CRM são frequentemente usados para inspeção, para relatar o processo, melhorar a precisão das previsões, fornecer visibilidade, prever datas de entregas e projetos e fornecer uma série de outras informações de negócio, em vez de gerar melhorias no processo de vendas. Então o que ele está falando aqui? Cara, eu acho que o foco do sistema, o foco da implementação do CRM, parece que por último é aumentar as vendas. Ele é mais gerenciar o processo. Acredito que quando você coloca um automaticamente você tem outro, mas se você inverter a prioridade do que você vai implementar, vai dar problema. Eu acho que a gente vai cair nessa cilada aqui. A gente fica mais focado em melhorar o processo, em revisar os dados, do que necessariamente com o ponto principal, de fato, que é melhorar as vendas. E continuando um pouco mais aqui no artigo, ele fala o seguinte, ó, quando todos avaliam seus requisitos essenciais, ou seja, o grupo avalia os requisitos essenciais, acredito que ele já está falando de vários setores. Havíamos identificado 23 objetivos únicos. Com um foco tão diluído, é virtualmente impossível ter sucesso. O que ele está dizendo? Quando ele reunia toda a equipe, a maioria, acredito que a parte da gestão, que eu acho que isso sempre vem de cima, tá? Se não é, ele deveria ser, nesse caso, ele está focado em supervisionar os colaboradores, verificar como está sendo feito o atendimento, mas não com foco em vendas. Porque o objetivo está em supervisionar e não necessariamente em vender, em melhorar o processo comercial para venda, analisar o processo pensado na venda. E aqui um pouco mais para baixo ele tem, repense o seu CRM como uma ferramenta para aumentar a receita. E aí continua com, o CRM é uma ferramenta para ajudá-los a vender mais, acessar recursos de suporte durante os ciclos de vendas e gerenciar seu território ou livro de negócios. Aqui pode ter alguma coisa na tradução que não está batendo muito, porque eu peguei um artigo de fora, tá? Não encontrei muita coisa a nível nacional, mas é uma fonte super confiável. E aqui ele fala o seguinte, ele está complementando o que está colocando ali. Eu já posso até puxar esse tópico, o principal, que é primeiro, tá? CRM para vendas. Se você vai implementar o CRM e o foco está em vendas, galera, foco na venda, tá? É óbvio que o resto vai complementar, mas você precisa colocar aquele foco principal em cima das vendas. E aí você vai desenhar, vai personalizar, vai automatizar, vai correr com o seu projeto, mas olhando sempre para vendas. E isso vai fazer com que a probabilidade do seu projeto ele evolua melhor, tenha mais chances de ter sucesso e não cair nesse número aqui, que eu acho que é o número. Seguindo mais, eu tenho aqui, integre seus esforços de marketing com atividade em vendas. Historicamente, essas duas funções colaboram tão mal na implementação do CRM que é quase um clichê. O marketing culpa as vendas por não acompanhar todos os leads gerados. As vendas ressaltam que o marketing não entende a realidade de campo e leads verdadeiramente não qualificados. Então o que ele está dizendo aqui? Cara, é questão de integração de equipe, né? E é muito claro isso, até dos projetos que nós trabalhamos, é perceber que em vários dos casos o CRM é idealizado por um setor, ou às vezes por um líder ali do grupo, e o gestor lá ele aprovou, mas quem está trazendo
a solução do CRM para dentro da empresa, às vezes é uma pessoa ou um setor. E, cara, isso não funciona. Por quê? O CRM, todo mundo tem que comprar a ideia. A empresa tem que comprar a ideia, principalmente os gestores precisam comprar a ideia e disseminar isso. E passar isso, no caso, para os colaboradores, para quem vai trabalhar. Porque, de fato, cara, é a equipe que vai trabalhar. Vou dar um exemplo assim, tá? Eu vejo isso é bem comum. O gestor tá lá, o gestor comercial, ele tá no processo de vendas, mas ele esquece que o processo, tudo aquilo que vai ser com foco nas vendas, ele está sendo implementado para a equipe dele. Não é para ele. Ele vai utilizar, óbvio, mas o foco, quem vai estar no dia a dia, quem vai estar mexendo, vai ser a equipe dele. E até em alguns casos o processo fica mais moroso, fica amarrado, porque ele tem foco mais em visualizar, na verdade, em monitorar o que cada um está fazendo e não necessariamente com foco em facilitar a vida do vendedor, a vida do consultor. Então, assim, aqui ele está dizendo o seguinte, você precisa integrar teu time. O teu time precisa utilizar, comprar essa ideia e não cada um brigar pelo seu lado, né? Se todo mundo falar o mesmo idioma, todo mundo falar a mesma língua, é fato que as nossas chances de implementação vai subir muito, tá? Então aí eu vou colocar um outro tópico aqui que vai ser integrar a equipe. Vou colocar integrar equipe. Vou colocar assim para facilitar. E esse outro artigo que eu puxei é um artigo da Salesforce. Cara, não tem muito o que falar, né? É uma empresa também consolidada aí, tempo de mercado, confiança, enfim. Mas, além disso, eu já puxei até um dado dentro do artigo deles que mostra uma outra pesquisa que foi feita pela Forrester. Meu inglês não é lá um dos melhores, mas enfim, tá aqui os dados. Eu vou deixar o link aqui nos comentários se você quiser aprender mais e visualizar esse conteúdo aqui na íntegra, tá? Então ele diz aqui, a partir disso, podemos aprender como evitar a corrigir esses pontos comuns de falha, para lá e cita as referências. Mas aí aqui ele coloca, falta de uma estratégia de CRM coerente. Tá? Aqui planejamento do CRM, ok. Eu vou puxar, na verdade, é o segundo tópico para mim, que é o que mais importa e que eu mais vi na prática isso acontecendo. Falta de atenção no processo. E aí eu vou colocar aqui, né, o nosso querido processo. O que acontece? Cara, às vezes o pessoal, ele tenta fugir muito do processo que acontece do dia a dia. Porque eu vou contratar um CRM, então eu não vou melhorar o meu processo, eu vou fazer um outro processo. E na minha visão isso está errado. Por quê? A tua equipe, os teus colaboradores, eles já têm conhecimento do processo que está ocorrendo. Então o objetivo é não distanciar desse processo. É utilizar do melhor dele para documentar o que vai ser executado dentro do sistema. Com isso, cara, eles não vão sentir aquele impacto gigantesco. Às vezes num processo de implementação, a pessoa que vai passar o processo pra gente, cara, aumenta a coluna, aumenta fases, burocratiza, bloqueia alguns campos que, de fato, a gente consegue deixar obrigatórios dentro do sistema. E quando os usuários, quando o colaborador vai utilizar, cara, vira um problemão. Então, eu acho que ter a clareza do processo, como de fato ele é, então pegar aquilo que já está acontecendo hoje na empresa e fazer aquele, eu vou dizer um upgrade para dentro do sistema, cara, show de bola. Mas virar ele de cabeça para baixo só porque eu tô contratando uma ferramenta, cara, provavelmente vai dar erro e é isso aqui que ele tá falando. E esse tópico aqui, cara, ele é extremamente importante. Olha só, para manter o projeto em mente, você precisa de pessoas comprometidas para patrociná-lo e ser líderes em cada uma das unidades de negócio. E aí eu puxei para baixo. A falta de patrocínio, eu acredito que a tradução aqui mudou um pouco, tá? E comprometimento é garantia de fracasso em qualquer projeto e não apenas um motivo de fracasso de CRM. O que ele tá falando é o seguinte, cara, vem de cima, tá? O CRM, a liderança precisa comprar a ideia e utilizar e desenvolver e vender essa ideia para a equipe, mostrar, cara, eu também estou utilizando. Isso aqui é importante para nós. E não o seguinte, cara, eu vou implementar um CRM para a galera utilizar e depois que vocês se virem com o sistema e, cara, se fizer isso, não vai funcionar, porque CRM é cultura, é obrigatoriedade, mas vem com ele também a cultura. Você precisa implementar e ter a consciência que quando você for implementar um CRM, se você mudar, você já sabe, né? Já tem uma experiência ruim com esse processo. Mas se é seu primeiro, aprenda uma coisa. Cara, CRM muda a cultura da empresa e mudar a cultura não é fácil. Você tem que estar lá todo dia, você tem que conversar, você tem que cobrar, você tem que fiscalizar, verificar. Lembrando, o foco é venda, mas ele precisa ter o acompanhamento, senão não vai funcionar. Então imagina o colaborador que vê, né, que está utilizando o CRM no dia a dia, está tendo algumas dificuldades, quando ele olha para o lado, o diretor, né, da empresa não está utilizando, tipo, nem aí, só está ali utilizando o sistema para, de fato, cobrar o pessoal, enfim, cobrando das outras lideranças, quem está embaixo aí desse guarda-chuva. Cara, não vai funcionar, isso aqui é um baita problema que eu até sugiro você nem implementar um CRM se você não ter isso em mente, tá? Vai falhar mesmo. Então, por isso, eu já vou colocar aqui também CRM é cultura. E quando eu falo cultura, eu tô falando de cultura interna, tá?
da empresa, não é outra cultura aí, por favor, né? E agora eu vou falar de um outro tópico que eu não vi nesses artigos, eu vi em outro, cara, que faz total sentido, tá? Projeto de CRM não é um projeto de TI. Em alguns casos, o pessoal coloca lá o colaborador, alguém que tem mais facilidade em mexer com sistemas para fazer uma implementação do CRM. Sendo que essa pessoa, ela é muito boa em mexer nos botões, em fuçar na ferramenta, em encontrar funcionalidades, mas não necessariamente ela entende como funciona um processo comercial. Ela não entende como funciona um processo de vendas. Na minha opinião, eu acho que o processo da implementação do CRM, ele precisa ser fiscalizado, monitorado pelo gestor de vendas. Pode ter alguém da equipe de vendas? Sim, eu acho que é bacana trocar uma ideia também, mas é o gestor comercial que entende a equipe, entende o processo, e essa sim é a melhor pessoa para poder desenvolver esse projeto em conjunto. Tá ali como peça fundamental. Sim, o TI pode participar no caso das configurações, mas a gente não pode esquecer que quem conhece o processo é o gestor da área. Sim, ele vai ter todos os dados na mão e vai conseguir passar essas informações da maneira mais clara possível, porque ela entende a dificuldade da equipe e faz com que o processo fique mais fluido. E com isso eu vou colocar meu quinto tópico aqui. CRM, que letra horrível. Não é projeto de TI. Cara, CRM é venda, cara. E CRM é venda, não é projeto de TI. Por favor, verifique a sua equipe se ela está habilitada para poder executar. E agora eu vou te dar algumas dicas bônus que eu acho que deveria ter nesses artigos e eu não entendo por que não teve, tá? Então eu vou colocar com base na minha experiência. Primeiro ponto, cara, CRM, você precisa de tempo para implementar. Não adianta você iniciar o processo agora e achar que vai ficar pronto em uma semana. Cara, não vai dar certo. Não é assim que funciona. Você tem que colocar lá um cronograma, eu vou sugerir 3 meses. Não que ele vai estar pronto em 3 meses. Óbvio, vai depender do seu processo. Se o teu processo tiver ok, vai implementar, acredito lá que... vai depender de cada empresa, é óbvio. Mas aqui, 2 semanas, você vai ter um CRM instalado. Agora, o que vai acontecer? Você precisa de um período para a equipe se adaptar e trabalhar dentro do sistema. Então, eu colocaria que o processo para você instalar, implementar o CRM e ter já as suas análises rodando, mapear as principais dificuldades da equipe pós-implementação, cara, eu vou colocar aqui num prazo, na minha visão, tá? De 3 meses. Eu acho que isso aqui é um período bacana para você. Segundo, eu vou colocar como equipe. Por que equipe? Se você pensa em implementar internamente o CRM, você tem que ter na sua cabeça que você vai ter que qualificar a sua equipe ou essa pessoa que vai ser o chave, o ponto central para treinar a sua equipe internamente, porque funciona assim. Você normalmente vai qualificar uma pessoa e essa pessoa vai repassar o conhecimento para os outros colaboradores. Então, dentro da sua equipe, você tem alguém que tem tempo para aprender a mexer numa ferramenta, para poder implementar, falando da parte técnica do sistema. Se você não tem, se você pensar assim, cara, eu não tenho essa pessoa lá para separar, vou falar aí 2 horas por dia ou extra para poder executar, cara, se você não tem essa pessoa, dificilmente você vai conseguir executar sozinho. Porque tem a parte de aprendizado e depois ela ensinando outras pessoas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando somente a respeito de vale a pena eu implementar o CRM sozinho ou vale eu contratar uma consultoria, uma equipe para poder executar para minha empresa. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também se você quiser acompanhar, mas essa avaliação da capacidade da tua equipe de implementação é fundamental para o sucesso do CRM. Terceiro, suporte. Eu não estou desconsiderando as ferramentas de maneira alguma, mas eu já estou imaginando que para você chegar nesse ponto, você já decidiu qual é a ferramenta que você vai utilizar. Mas agora, cada ferramenta geralmente vai ter vários fornecedores, vários parceiros dessa ferramenta que vai conseguir te entregar um suporte de acordo com o que você vai implementar, com a proposta que foi colocada para você. Então, assim, eu acho que nesse ponto aqui, ele vai te evitar uma dor de cabeça de um nível que você nem imagina. Então, entender a empresa e o escopo que ela tá te entregando para esse suporte, ele é fundamental para o sucesso da sua empresa. E assim, tem, cara, uma dica, vai, dá uma olhada no Google, verifica as avaliações, dá uma olhada no contrato, pede ao minuto do contrato, analisa a tua equipe interna. Eu acho que vale até um próximo tópico isso daqui, tá? É a capacidade da minha equipe, quero dizer, da capacidade da minha equipe. Eu tô falando assim, cara, qual que é o entendimento tecnológico que tem minha equipe? Às vezes você tem uma equipe, cara, que é um pouco engessada, né? Tem um pouco de dificuldade mesmo em mexer no computador, em mexer no sistema, sabe fazer muito bem o trabalho do dia a dia, mas quando você coloca um sistema, cara, é um terror. Então você identificar, se você tem uma equipe que tem maiores dificuldades em desenvolver, em trabalhar na parte da parte de tecnologia, você vai precisar mais da parte de suporte. Então você compreender o nível técnico da sua empresa, falando da parte de um sistema, cara, é fundamental para aumentar o sucesso da implementação do seu sistema. E aí, gostou dessas dicas? Faz algum sentido para você? Se eu esqueci de alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou responder em breve, tá bem? Obrigado por ter assistido e até a próxima.